Queridos, Alisson, fazer por favor. Amém? Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, a qual nós lemos nesta noite, é uma palavra bem conhecida para outrora, para todos nós. Sabemos nós que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico que narra a história da igreja primitiva e cujo autor deste livro foi o nosso amado médico grego por nome Lucas. Lucas, ele não era um discípulo de Jesus Cristo. Lucas não andara com o Senhor, mas ele observara ali o início do cristianismo e ele observara ali o início do crescimento da igreja primitiva. Então nos diz a palavra, segundo o apóstolo Paulo, que Lucas era um companheiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas era aquele que outrora cuidava das feridas do apóstolo, cuidava da ferida do missionário na sua trajetória, na sua caminhada em prol do reino de Deus que estava crescendo e expandindo sobre a face da terra. E nos diz a palavra que quando o apóstolo Paulo, ele era ali aprisionado, ele era preso, ali chicoteado, apedrejado, outrora quem estava com ele, cuidando das suas feridas abertas, era o nosso amado médico Lucas. Glória a Deus, grego. Aleluia! E Lucas, ele não só escrevera o livro de Atos dos Apóstolos, mas também o Evangelho de São Lucas. E sabemos nós então que quando ele narra em Atos capítulo 12, ele narra para nós uma história tão linda, uma história tão real, uma história tão verídica. Sabemos nós que ali em Atos 12, a igreja estava em expansão, a igreja estava em crescimento. Por quê? Porque havia muita libertação, havia muitas curas, muitos milagres, havia batismo com o Espírito Santo, havia a presença Shekinah de Jeová na casa onde eles estavam reunidos. Então isso atraía vidas, atraía famílias, atraía a atenção também dos inimigos, por causa do crescimento da igreja. E podemos observar que a alegria de João Marcos era muito grande, que a alegria da sua mãe Maria também era muito grande, e a alegria daquela irmã por nome Alirode também era uma alegria muito grande. A alegria dos apóstolos era uma alegria que não tem como explicar, porque o evangelho que eles pregavam era o evangelho de sinais, de prodígios, o evangelho de poder. Era o evangelho que para o mundo é loucura, mas para nós a igreja é o poder de Deus. Como pode ser poder de Deus? Dizer que no princípio era a palavra se fez carne, e a palavra ela era Deus, e ela se fez carne, se encarnou e habitou entre nós. A palavra que outrora estava com Deus era Deus. A palavra que Deus liberava, ela se fez carne, se tornou um ser humano, habitou entre nós. E todos vimos a sua glória, como a glória do Filho do Pai, do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Como pode pregar um evangelho desse? Dizer que o próprio Deus, na pessoa do Filho, ele veio a esta terra. Aleluia, ele andou Jesus. por essa terra, andou em Jerusalém, algo que ali ele criou, algo que ali ele projetou. Ele andou sobre a sua própria criação. E nos diz a palavra que quando ele tinha 30 anos de idade, ele inicia então o cristianismo. E quando ele iniciou o cristianismo, era algo sobrenatural. Era algo que ninguém estava acostumado a ver. Era algo que as pessoas achavam loucura, principalmente o sacerdote, sumo sacerdote do templo de Jerusalém, principalmente os fariseus, saduceus, publicanos, mestre da lei. Eles ficavam ali perturbados, porque a doutrina que eles ensinavam, a religião velha, judaica, o judaísmo, não acontecia o que acontecia agora. Que esse Cristo, que esta palavra está ensinando, está pregando. Vidas eram transformadas e libertas pelo poder desta palavra. Família eram restaurados, sonhos e projetos eram restaurados. Pessoas que não tinham mais sonho, não tinham mais prazer de viver,
Quando batia de frente com esta palavra, com Cristo, a sua vida era transformada. Agora vem o poder de Deus e vem a loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Que esta palavra, que este ser, ele foi na cruz, e ali na cruz ele deu a vida dele por mim e por você. Meu Deus. Ele deu a vida dele pela humanidade, pelo traficante, pela lésbica, pelo homossexualismo. Ele deu a vida dele pelo macumbeiro, feiticeiro, pelo pai de santo. Ele deu a vida dele pelo pior criminoso sobre essa terra. Pendurado naquela cruz, deu um brado de vitória, com o sangue que foi derramado da sua lateral ali por causa de uma lança que foi enfiada, e das suas mãos, dos seus pés por causa de um cravo, por causa de um prego, e da sua fonte por causa de um escravo. Esse sangue que foi manado, que pingou ali de sobre aquela cruz, sobre a terra. Glória a Deus, As dívidas aleluia. do pior assassino e traficante macumbeiro que existiu e que existe, que existirá sobre a face desta terra. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. É loucura ou não é loucura para o mundo? Como o mundo vai acreditar no evangelho desse? O pior é agora, que quando nós pregamos no nome de Cristo, no nome desse Jesus que ressuscitou, o sobrenatural vem acontecer. O mundo espiritual entra em ação. As engrenagens começam a movimentar. Não há maldição que resiste em nome de Jesus Cristo. Não há macumba que resiste em nome de Jesus Cristo. Não há palavra de peso, de maldição que resiste em nome de Jesus Cristo. Isto é loucura para o mundo. O macumbeiro entra em desespero. O pai de santo entra em desespero. E agora o mais lindo é que ele não só nos deu nome e autoridade no nome dele, mas ele enviou o teu Espírito para habitar dentro de nós. E o homem que tem o Espírito Santo, a mulher que tem o Espírito Santo, o sobrenatural vem ao invisível, o invisível vem ao visível. Então nos diz a palavra que por causa deste evangelho surgiu uma grande perseguição contra a igreja no livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro, segundo, terceiro até o quarto século. Grande perseguição, a ponto dos apóstolos dar sua própria vida por este evangelho. Apóstolos sendo decapitados, perdendo a cabeça, perdendo um membro do seu corpo, mas não renunciava à sua fé em Jesus Cristo. Pois bem, em Atos 12 agora, nos diz a palavra, a igreja feliz, a igreja cheia, o sobrenatural presente ali através do Espírito Santo, alegria entre os irmãos, batismo com o Espírito Santo, curas e milagre. Nos diz então que ali Herodes, o governador de Jerusalém. Herodes, ele não era romano. Herodes, ele não era de outra tribo ou de outro clã. Herodes, ele era um judeu. Então ele ali como governador de Jerusalém, servindo ao grande império de Roma, começa a perseguir a igreja do Senhor. E ali ele começa a fazer maldade a alguns cristãos. E ele pega o irmão de João, aquele conhecido como filho do trovão. E ele pega o irmão de João, Tiago, diante daquela multidão, daquele cenário, todos reunidos ali em Jerusalém. Ele degola o apóstolo Tiago. E aquilo alegra a multidão, mas alegra mais ainda os céus. Porque o Tiago não via a hora, o momento de partir desta vida para os braços de Cristo. Então degola Tiago, a multidão se agrada. E aí ele viu que a multidão se agradou ao perseguir a igreja, ao perseguir os apóstolos cristãos. Ele então manda prender o apóstolo Pedro. E ali não prepara Pedro para o mesmo dia, mas ali prepara Pedro para o outro dia. Aleluia! Porque estava na semana dos pães ázimos, na semana da Páscoa. E o que Herodes faz com o apóstolo Pedro? Manda prendê-lo, porque a fama de Pedro era muito grande. Então ele manda prender, e quem ele manda são simplesmente 16 soldados. E ali, ao 16 soldados ali, ao prendê-lo sobre aquele cárcere interior, não só os 16 soldados ali, cumprindo aquele processo de vigilância,
eles também mandam acorrentar Pedro. Acorrenta os braços de Pedro, amarra os seus braços com corrente na mão dos soldados. E outros ali ficam nos portais da prisão. E Pedro lançado no interior do cárcere, sendo vigiado pelos soldados ali do imperador de Roma, que ali servia o governador Herodes em Jerusalém. E ali Pedro começa a ser vigiado. Mas por que tanto soldado? E por que agora correntes? E por que ainda esse cárcere interior? Porque a fama de Pedro não era boa. O mundo se escandalizava com a fama de Pedro. O mundo se escandalizava quando falava do apóstolo Pedro. Porque quando falava do apóstolo Pedro, que era aquele que está em Mateus 16, que Jesus olhou para ele e disse assim: que eu vos dou a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. É verdade. Quando então fala do apóstolo Pedro, eles lembram que o apóstolo Pedro, ele ali ao entrar no templo de Jerusalém, na porta formosa, olhou para um jovem, para um homem de aproximadamente 40 anos, deficiente. Disse para ele, porque ele esperava receber uma prata, uma moeda, disse para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos eu te dou. Pedro disse: nós não temos ouro nem prata, nós não temos riqueza, mas o que tenho eu te dou. Temos intimidade com o céu, temos unção de Deus. Levanta e anda, segurou nas mãos dele, ele saltou e ali andou em nome de Jesus. Foi glorificado. Quando falava do apóstolo Pedro, eles lembravam que o apóstolo Pedro já foi preso outras vezes. Mas o Senhor visitou nas madrugadas e abriu o cárcere e soltou Pedro. Então eles pegaram agora Pedro, reforçaram ali a guarda. Quem sabe disseram: quero ver se agora ele vai fugir. Quero ver se agora ele vai ser solto. Aprisionaram ele, ele não tinha como sair para a esquerda nem para a direita, muito menos para trás. Na sua frente só tinha prisão e guarda, e nas suas mãos corrente. O que ele fez? Não desesperou, porque ele sabia em quem confiava, em quem ele servia. Então nos diz a palavra que ali ele descansou no Senhor. Soltou a sua capa, tirou a capa de sobre os seus ombros, se descalçou das suas sandálias, soltou o seu cinto e descansou no Senhor. Porque ele sabia que não era o momento dele. Não era o momento dele partir dessa terra naquele tempo. Então nos diz a palavra do Senhor que Pedro, ao descansar, não entrar em desespero, mesmo não tendo solução ali, aparentemente com os olhos físicos e material, olhando para frente e para trás, não tinha como escapar, não tinha saída, não adiantava lutar, usar suas próprias forças, não tinha como ele sair naquele momento. Ali era algo somente para Deus fazer, ali era um milagre somente para o Senhor fazer. Quem sabe você está nessa situação? Quem sabe observaram você, estudaram a sua história. Quem sabe ao observar ou estudar a sua história, o inimigo viu que você é perigoso, que você é perigosa demais, que quando você profetiza, algo acontece. Se ainda não profetiza, ele sabe que você vai profetizar e o sobrenatural vai acontecer. E ele sabe que quando você se entrega, se lança, se separa, você é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. O inimigo, conhecendo a sua história, a sua árvore genealógica, ele tem colocado e tem permitido uma situação na sua vida em que você não tem achado uma saída, uma solução. Você olha para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, é como se estivesse num labirinto. Você sabe que você não tem mais força para lutar. Você sabe que as suas próprias forças não podem solucionar o seu problema. E o seu problema sem pode solucionar. Quem pode resolver, quem pode solucionar é Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe a sua vida financeira não está nada bem. É, Jesus, fala aí. Você tem orado a Deus por uma porta de emprego, você tem orado a Deus por uma casa, você tem orado a Deus por oportunidades melhores, mas não tem tido resultado.
porque o inimigo tem trabalhado e tem travado a sua bênção, a sua vitória. Quem sabe a sua vida ministerial também está parada. Você não consegue firmar, não consegue colocar na posição, ficar de pé. Quando tu pensa em firmar, em se entregar para Deus, você se encontra preso e não acha força para sair daquela situação. Ou quem sabe o seu casamento não tem mais jeito. Quem sabe a sua vida sentimental parece que está amarrada. Não sente mais amor pelo seu esposo, nem pela sua esposa. Todos os planos e projetos de reconstruir, de construir uma família, de ser feliz, você não consegue alcançar, porque o inimigo tem armado situação, circunstância, através de uma simpatia, de uma amarração, de uma inveja, de um olho grande, para você não vencer, não alcançar e realizar os teus sonhos. E você sabe que é só Deus para quebrar isso. É só Deus para arrancar você desta posição. E você sabe que é só Jeová para mandar um anjo ao seu encontro, para abrir as portas das prisões, para aplanar o seu caminho para você passar. Quem sabe o inimigo tem amarrado a sua saúde física, não tem mais saúde, não dorme mais direito, tem que tomar remédio. Sente insônia, depressão, tristeza, angústia. Não sente paz, mas dentro da própria casa. Quando pensas em se erguer, quando pensas em lutar, quando pensas em conquistar, não tem ânimo, não tem força, não tem vigor, não consegue dar um passo para frente. Quando dá um para frente, é dois para trás. É forte, você Pai amado. tem falado para Deus: Senhor, está difícil, eu preciso de uma resposta, eu preciso do agir do Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Chega de uma história sem laudo positivo, sem pontos positivos. Chega de uma história de derrota, de fracasso. Chega de eu tentar conquistar, de eu planejar, mas não conseguir arredar os meus pés do lugar. Aleluia. E sabe, você tem falado: Senhor, eu pego um caderno, eu crio o meu projeto, traço os meus projetos, e quando eu penso em colocar em prática, não vejo o resultado, não consegue achar uma saída. O que está acontecendo? Só tem muralha, só tem obstáculos, só tem muros, só tem prisões, só tem levante, barreira. Olha aqui para mim. Pedro, ele não desesperou, ele descansou no Senhor. Eita glória! Deus está dizendo: não se desespere. Aleluia! Ô glória! Descansa no Senhor. Não se desespere, descansa no Senhor. Então, quando Pedro, apóstolo, descansou no Senhor, visitou ele um ser de branco, de luz resplandecente. A prisão que ele estava escura, frio, sombrio. Quem sabe já estava com os pés com câmbia, as costas doloridas por causa da posição. Oh, aleluia, Jesus. Não podia mexer porque as mãos estavam acorrentadas, presas. Mas de repente um ser o visita na madrugada. E quando esse ser visita ele, aonde ele estava, na prisão, a prisão fica toda clara, com resplendor de luz. E esse ser chega para ele, desperta ele, e ali as correntes caem dos braços dele, das mãos dele. E esse ser, o anjo do Senhor, que o Senhor enviou ali naquele local, tocou nos seus ombros e disse: calça suas sandálias, coloca o seu cinto e pega a tua capa e joga sobre os teus ombros. Glória a Deus!
Porque chegou a hora de você sair desse lugar. Chegou a hora de você sair dessa prisão fria, obscura. Chegou a hora de você colocar os seus planos, seus objetivos em prática. Chegou a hora de você conquistar, de você vencer. Então nos diz a palavra que as correntes caem dos seus braços e ali o anjo pega em suas mãos e o guia em direção para fora daquela prisão. As portas internas da prisão começam a se abrir e o portão de ferro que dá até a rua se abre. O apóstolo Pedro sai junto com o anjo do Senhor, olha aqui para mim, cantando o hino da vitória. A Bíblia fala que nem ele acreditou, ele pensou que era um sonho, nem ele acreditou que era real, ele achou que estava dormindo. Você sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nesta noite? O que Deus vai fazer na sua vida, na vida dos teus, até você vai ficar de boca aberta, até você vai ficar assustado. Aleluia, glória a Deus. Do que Deus vai fazer, do que Deus vai fazer, do que Deus vai fazer. Chega de prisão, chega de lugar frio, chega de sonhos não conquistados, chega de metas não alcançadas, chega de tanta profecia de vitória, de Deus e não ter resultado e não cumprir sobre a tua vida. Deus está dizendo nesta noite: levanta a tua cabeça, prepara a sandália, calça a sandália, bota a mão nessa capa, joga sobre si, aperta o cinto, porque é noite de vitória. Aleluia. O Pai de Santo tem dizido assim: ó, galera, macumbeiro tem lançado uma palavra de maldição, dizendo: não vai vencer, não vai conquistar. Queima ele, Jesus, aleluia. O diabo até tem saído do inferno para assistir de perto, quem sabe, dizendo: ah, não vai sair desse lugar, galera, não tem possibilidade. Mas Deus nesta noite está dizendo: tem anjo vindo ao seu encontro, tem anjo vindo ao seu encontro. Glória a Deus, aleluia. É anjo que assiste diante de Jeová, e ele está vindo ao seu encontro para mudar a sua história. Eu creio, Pai amado, aleluia. Deixa eu ver quem está entendendo. Aleluia. Deixa eu ver quem está entendendo. Vamos ficar de pé que as horas já se foi.